Bom dia, tudo bem com você? Por aqui tá tudo certo. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado da telinha. Pessoal, meu nome é Wilker e eu venho aqui com a intenção de trazer para vocês erros que você deve evitar ao investir em criptoativos e alguns pontos que você precisa considerar ao investir em criptoativos. Bom, aqui já de cara eu consigo mostrar para vocês um panorama das 100 maiores cripto que nós temos atualmente no mercado. E como você pode observar, nós temos aqui ganhos consideráveis, 160%, 50%, isso em um mês, tá, pessoal? 24, 28, 43, mas também algumas com perdas consideráveis, como Mantra, que eu já até comentei em algum outro vídeo aqui no canal, né? Caiu 87%, um projeto que saiu de 6 bilhões foi para 700 milhões, né? Então tá aqui para que você possa entender. P-Network, 53% de queda, 20, 26, 25, 26, 37, 20, ou seja, isso aqui é para mostrar para vocês que a volatilidade é algo real no mundo cripto. Tudo bem? Então, antes de entrarmos na parte mais técnica, você precisa entender alguns conceitos básicos. Primeiro, nunca invista um dinheiro que você não está disposto a perdê-lo. Calma, não é para você se assustar. É apenas a mentalidade que você precisa ter. Por quê? Na verdade, não que a probabilidade do seu investimento ir a zero é muito alta, mas existe sim essa possibilidade em qualquer investimento, não só em cripto. Se você compra uma ação de uma empresa, essa empresa pode ir à falência, por mais consolidada que ela seja. Quantas empresas consolidadas que nós já tivemos no mercado e que eventualmente foram à falência ou perderam um grande percentual do seu capital, do seu valor. Isso é uma realidade. Recentemente, aqui mesmo no Brasil, temos tenho dois exemplos para dar para vocês: Magazine Luiza e Americanas. Duas empresas consolidadas no mercado. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar da Americanas. Eu lembro quando eu era criancinha, ia para as lojas americanas com meus pais para escolhermos o que? Um ovo de Páscoa ou um brinquedo. Não é verdade? E a Magazine Luiza, que desvalorizou muito desde a sua alta lá em 2021. São alguns exemplos que vocês precisam levar em consideração que todo investimento tem risco, tudo bem? E se você tiver a mentalidade que ao investir eu estou colocando um dinheiro que não vai me fazer falta, melhor é para a sua paz como investidor. Melhor é para o seu psique em suportar as altas e as baixas do mercado. Assim, não te fazendo ficar desesperado, não é mesmo? Então tenha isso em mente. Segundo, jamais invista um dinheiro que você vai precisar para o curto prazo. É um erro muito constante e que acontece na maioria das pessoas. É o curto prazo, é o para ontem, é o para já. É um mal que envolve a nossa sociedade nos dias de hoje. A coisa é muito instantânea, muito rápida. Tudo hoje está na ponta do dedo, não é verdade?
As pessoas, por exemplo, não têm paciência de assistir um vídeo de 30 minutos, de 40 minutos, cheio de informações preciosas. Não, elas preferem vídeos de 5, 6, TikTok, Reels de Instagram. Mas as pérolas não estão aí na rapidez, no enriquecimento rápido. As pérolas, para você poder encontrar e, quem sabe, ter e segurar em suas mãos e obter esse conhecimento, requer tempo, requer dedicação. Não é assim que se consegue. Então, tendo isso em mente, o investimento que você precisa fazer, você tem que ter uma mentalidade de médio a longo prazo. Tudo bem? Então, vamos agora para a parte mais teórica, para que você possa ter esse esclarecimento quanto a investimento. Principalmente aqui com o que nós estamos falando, criptomoedas. Então, vamos lá. 10 erros ao investir em criptomoedas que você deve evitar. Vamos passar aqui por eles. Erro número 1. Ignorar a pesquisa e o conhecimento básico. Não entender o funcionamento da blockchain e das criptomoedas pode levar a decisão mal informadas. Esse aqui, como o erro número 1, eu quero explicar para vocês o quê? Que todo investimento você precisa fazer o seu dever de casa. Eu sempre comento isso aqui no canal. Seu dever de casa consiste em pesquisar sobre o ativo, pesquisar sobre a equipe do ativo, pesquisar, no caso das criptos, sobre os tokenomics da cripto, desse ativo, qual é o suprimento total dessa cripto, quanto desse suprimento está em circulação e está na mão de quem esse suprimento. Tá? Eu vou mostrar mais detalhes sobre esse tema em específico no final, quando nós vamos falar de algumas cripto que está aí no thumbnail do vídeo, que é a Pi Network, memecoin do Trump e a memecoin da Melania, que eu usei como exemplo. Número 2, erro número 2, seguir modismos e conselhos de influenciadores. Basear seus investimentos apenas em tendências passageiras ou em dicas de influenciadores pode ser arriscado. Bom, eu acho que a descrição aqui já por si só já se explica. Influenciadores têm a boa parte deles e tem a má ou a péssima parte deles. Aqueles influenciadores que focam muito em hype, em coisas de momento, em memecoins especulativas, cuidado. Cuidado, principalmente você, assalariado, que está procurando fazer investimento para que possa ter um futuro melhor. Cuidado. Não siga essa moda de momento, como o texto aqui está dizendo. Porque você pode sim se dar muito mal. Ao investir, tenha sempre uma mentalidade neutra. Sem ter tendência nem para um lado, nem para o outro. Buscando o conhecimento e como você pode investigar aquele ativo para ver se ele de fato é uma boa opção para que você possa colocar o seu dinheiro. Pois todos nós sabemos quão difícil é ganhar dinheiro, principalmente aqui nesse nosso país chamado Brasil. Erro número 3. Negligenciar a diversificação. Investir todo o seu dinheiro em uma única criptomoeda pode aumentar o risco de perdas significativas. Como também já comentei aqui nesse canal, eu sempre eu sempre explico e passo nos meus vídeos aquilo que eu faço com o meu próprio dinheiro. E algo que eu tenho guardado e que tem funcionado para mim e que eu tenho feito com o meu próprio dinheiro é o que eu passo para vocês. E o que eu tenho passado é que, primeiro,
80% do meu capital eu tenho sempre colocado em Bitcoin. 15% do restante do capital eu coloco em altcoins já consolidadas no mercado. E 5% eu coloco em algo especulativo. Pode ser memecoin, pode ser uma cripto de utilidade bem pequenininha, mas que tenha potencial de valorização. Tá? Mantenha isso em mente. Nós vamos pincelar melhor isso no final. Erro número 4. Desconsiderar a volatilidade do mercado. Não estar preparado para a alta volatilidade das criptomoedas pode resultar em decisões impulsivas e prejuízos. É exatamente aquilo que nós comentamos já no início do vídeo. Quando você tem uma mentalidade de longo prazo, você não se importará tanto com essa volatilidade de sobe e desce. Quando você tem a mentalidade de estou investindo um dinheiro que eu estou disposto a perder, você também não vai ficar louco da cabeça ao ver esse valor e o dinheiro que você investiu começar a se desvalorizar. Tá bom? Então, ter essa mentalidade que a volatilidade é algo real e ela faz parte do mercado, evita que você, em um impulso de emoção, venha a se desfazer das suas posições que você comprou no prejuízo. Porque se você investiu em ativos de qualidade, por mais que eles estejam temporariamente desvalorizados, eles vão retornar o seu valor no futuro. Agora imagine só, você vendeu e pouco tempo depois o ativo seu voltou a valorizar. Como é que vai ficar a sua cabeça? Então tenha isso em mente. Erro número 5. Não proteger suas chaves e dados. Esse é um erro muito, muito cometido por principiantes. Falhar em proteger suas chaves privadas e dados pode levar à perda de seus ativos digitais. Você tem duas formas de investir em criptoativos. Você pode investir através de banco ou corretora, na qual você não tem que se preocupar com as chaves. Né? Você cria conta, seja lá no banco, por exemplo, no Nubank, tem como negociar cripto, Mercado Pago, tem como negociar cripto, ou em corretoras, que aqui ó, no vídeo, na parte inferior, tem muitas opções aí que você pode escolher e abrir a sua conta nessas corretoras. Em corretora, é a mesma forma, você cria sua conta e você também não tem que se preocupar com suas chaves. Tudo bem? Mas, caso você opte pela opção de autocustódia, ou seja, você baixa lá o aplicativo de carteira, seja ele lá o Trust Wallet ou MetaMask, ao criar essa carteira, você vai ter as suas chaves de recuperação, de segurança da sua carteira, e você precisa armazenar essas chaves em um lugar seguro. Porque caso aconteça alguma coisa com o seu celular, ou seja lá onde for que você baixou esse aplicativo, e você precisa comprar um outro dispositivo, por exemplo, seu celular quebrou, aí você precisa comprar outro celular, aí vai baixar o aplicativo da carteira. Você precisa dessas chaves para poder recuperar os dados da sua carteira e assim os dados dos valores que você tem dentro dessa carteira. Caso você perda essas chaves, infelizmente você perdeu todos os ativos que você tinha dentro dessa carteira. Então tenha cuidado quanto a esta questão para evitar danos que podem te afetar profundamente. Erro número 6. Não entender as taxas e custos associados. Ignorar as taxas de transação e custos podem impactar negativamente seus lucros e estratégias de investimento. Isso aqui
a maioria das criptos existem taxas baixas. Agora, quando você parte para meme coins, por exemplo, algumas delas existem taxas absurdas quando você vende o ativo, tá? Então mantenha isso em mente. Algumas criptomeme cobram taxas de 5, 10, 15, 25% se você vender o ativo. É uma forma que eles utilizam, né? Ou seja, iludem as pessoas para comprar e, e com essas taxas em efeito para forçar a pessoa não vender, mas segurar e aguardar a tal valorização que virá, tá bom? Então tenha muita atenção no seu preparo lá, do seu estudo, no seu, na sua tarefa de casa. Tenta buscar essas informações quanto a essas taxas. Existem taxas de cobradas pela cripto na compra e na venda? Mantenha isso aí no seu radar. Erro número 7, falta de planejamento e estratégia. Investir sem um plano claro pode resultar em decisões desordenadas e perdas financeiras. Bom, como nós já comentamos aqui no canal, quando você vai investir, você precisa sempre ter um plano muito bem definido. E o que eu comento aqui no canal? Eu comento assim, é o que eu faço com o meu dinheiro. Por exemplo, no momento, eu utilizo, nas minhas cripto de investimento de longo prazo, eu tenho utilizado o Nubank. E lá no Nubank tem a função de você fazer a programação, né? Ou seja, a compra programada. Aí tem a opção lá diária, semanal ou mensal, né? Então eu geralmente compro semanalmente. Então todas as segundas-feiras eu compro Bitcoin, tá? Então é um valor que não vai me fazer falta no curto prazo e está lá no automático. Então eu não tenho que estar me preocupando se subiu, caiu, não. Porque ao comprar, seja semanalmente ou mensalmente, conforme a tua condição, você vai construindo um preço médio ao longo do tempo. E esse preço médio tende a ser a melhor opção, porque na verdade nós dificilmente vamos acertar o fundo do mercado ou o topo do mercado. Mas ao investir em um ativo que tem a sua valorização ao longo do tempo já comprovada, como nós já comentamos aqui no canal diversas vezes, você fica garantido dessa forma. Então, tenha essa estratégia, crie a sua estratégia de acordo com a tua condição, com a tua necessidade e siga a tua estratégia. Independente do que está acontecendo na política, no mundo, por aí afora, ou no que você ouve e vê nas redes sociais ou no YouTube por influenciadores, siga a tua estratégia. Porque se você ficar mudando de estratégia a todo momento, você certamente irá se arrepender no futuro. Erro número 8. Acreditar em promessas de lucros rápidos. Promessas de retornos rápidos e fáceis geralmente são associadas a fraudes e esquemas duvidosos. Há pouco tempo aqui eu eu vi uma propaganda de um site que faz investimentos para você e te paga a cada 24 horas. É algo em torno aí de 12 a 20%. Já parou para pensar? Se você coloca lá $1.000, você receber $200 por dia. Se algo é muito bom para ser verdade, provavelmente é muito bom para ser verdade. E deve se tratar de uma fraude. Talvez não de momento, mas logo logo essa fraude vai se apresentar para você.
tal como aconteceu no passado. Se você aí tem aí mais ou menos aí uns 30 anos para lá, você já deve ter ouvido falar da Avestruz Master. É, aconteceu isso aqui. Você investia em avestruz, mas nos tratava de uma fraude. Era o dinheiro dos novos, ou seja, como se fosse uma pirâmide, né? O dinheiro que ia sendo captado das pessoas ia pagando esses lucros para os mais antigos até o momento que essa pirâmide toda se colapsou. Então, cuidado, tá? Eu não acredito em ganhos rápidos, em ganhos fáceis. Nada é fácil na vida, nada é rápido na vida. Tudo é uma construção. Tudo se constrói de baixo para cima, tijolo por tijolo. Então, cuidado, tá? Cuidado com essa busca de enriquecimento rápido, porque você pode se dar muito mal. Erro número 9. Não acompanhar o mercado regularmente. Não monitorar as tendências e notícias do mercado pode levar a oportunidades perdidas e decisões desatualizadas. Acho que esse texto aqui já se explica por si só. Uma vez que você resolva investir, por exemplo, no mercado de ações, você precisa acompanhar o mercado de ações. Você precisa acompanhar as tendências, as novidades, o que está ficando para trás e qual é a projeção do futuro. Se você investe em cripto, você precisa se manter atualizado, buscando fontes que sejam de valor, fontes que venham trazer para você conhecimento de qualidade e verdadeiro, sem tendência nem para um lado nem para o outro, mas a verdade nua e crua, assim como nós tratamos aqui nesse canal. Eu não tenho receio nenhum de falar mal de uma determinada cripto ou desagradar várias pessoas porque eu estou falando mal dessa cripto. Se a minha convicção não é boa sobre aquele determinado ativo, eu vou falar mal. Eu não tenho por que falar bem para agradar A ou B. Eu tenho que seguir a minha convicção. O que eu falo aqui nesse canal é sobre as minhas convicções, sobre aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu sei e que eu aprendi. É a minha experiência que eu compartilho aqui com vocês. Então, mantenha-se atualizado. Erro número 10. Negligenciar a importância da regulamentação. Ignorar as regulamentações locais e internacionais pode resultar em problemas legais e financeiros. Por exemplo, aqui no Brasil, você é obrigado a declarar os seus investimentos a partir lá de um determinado valor. Não vamos entrar no detalhe sobre isso, que até porque tem mudado bastante recentemente, mas busque orientação legal, né, para que você tenha conhecimento quando e como você deve declarar e se você precisa declarar as criptos que você possui. Tudo bem? Agora vamos aqui para o lado esquerdo e eu tenho aqui 5 dicas para te ajudar a investir em criptoativos. E após essas 5 dicas, nós vamos comentar sobre a Trump, P-Network e a Melania, tudo bem? 5 dicas. Faça a sua pesquisa do projeto. Bom, isso aqui, como nós já falamos, faz parte do seu papel de casa. Você precisa fazer a pesquisa do seu projeto, entender do que se trata esse projeto, qual é o time por trás desse projeto e todos os pormenores que vem junto com essa pesquisa, que nós vamos entrar um pouco mais a fundo logo após essas 5 dicas aqui. Dica número 2, diversifique o seu portfólio. Ou seja, aquilo que nós comentamos lá no início, né, que é como eu faço com o meu, eu invisto majoritariamente em Bitcoin, uma parte em altcoins consolidadas e outra parte eu posso fazer meu jogo de cassino, ou seja, 5% eu coloco aí em meme, em outras cripto mais menos consolidadas, mas que tem um potencial de valorização no futuro. Então, diversifique o seu portfólio, tá? Você não queira colocar todos os teus ovos numa mesma cesta, porque se essa cesta cair,
os teus ovos todos quebrarão. Dica número 3, estabeleça um plano e mantenha a disciplina. Aquilo que nós também já comentamos aqui, o plano, siga a tua estratégia. Qual que é a tua estratégia? Aquilo que você definiu, o valor que você definiu de investimento por semana ou por mês. Em quais ativos você definiu? Os teus ativos continuam desenvolvendo, continuam mostrando solidez no mercado? Se sim, continue investindo neles. Se algo mudou, está mudando quanto a algum determinado ativo que você investiu, analise se não vale melhor, se não vale mais a pena você se desfazer desse ativo e, quem sabe, investir em outro ativo. Tudo bem? Dica número 4, proteja seus ativos digitais. Reforço, proteja. Se você usa a autocustódia, proteja os teus ativos guardando as chaves em um lugar seguro. Caso aconteça alguma coisa com o teu aparelho na qual você detém as tuas criptos, você tem condição de recuperar. E a dica número 5, acompanhe o mercado e atualize a sua estratégia de acordo. Tá bom, pessoal? Nós também já comentamos sobre isso e é sim, de fato, um item muito importante. Você ter sempre você ter sempre em mãos a melhor informação atualizada e de fontes confiáveis, tá bom, pessoal? Então vamos aqui agora falar sobre Pi Network. Vamos falar agora de Trump, Memecoin e também da Melania Memecoin. Bom, o que eu quero aqui pincelar de forma bem rápida é o quê? Como que você pode já começar a fazer a tua busca, por exemplo? Como que eu posso inspecionar uma cripto e saber se ela é uma boa ou não? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. É o começo da tua pesquisa. Por onde que você deve começar? Eu começo dessa seguinte forma. Analisando aqui a Pi Network, um exemplo. O que é a Pi Network? Bom, existe duas formas de ver isso. O que a Pi Network diz que ela é e aquilo que você consegue ver que ela é, tá bom? Não é porque aqui está dizendo uma coisa que você vai acreditar nisso aqui. Ela de fato é isso aqui. Porque o que a Pi Network diz é que ela é uma blockchain social de conectar as pessoas e que você pode enviar valores de um lado para o outro. Mas, ao utilizar a Pi Network, que é algo que você tem que baixar lá no seu celular, instalar, configurar um aplicativo da própria Pi Network, o que você pode ver é que é um aplicativo cheio de propaganda. Então, o que eles estão conseguindo fazer é disseminar esse aplicativo dele para o maior número de celulares possíveis no mundo, para que toda vez que você tiver que entrar lá e fazer o check-in, você tem que fazer um check-in todos os dias, ou seja, você é obrigado a entrar lá no aplicativo diariamente e fazer o check-in para que você continue a minerar a Pi Network, por exemplo. Então a intenção dela é dizer que você, a partir do seu celular, você consegue minerar Pi Network. Mas, na verdade, o que você está fazendo é servindo de olhos para as propagandas que eles publicam lá. Nada mais do que isso. Porque a mineração que eles dizem que é disponível para você é pífia, pouca, a não ser que você espalhe a Pi Network para um mundo de pessoas, seus amigos, seus familiares, na internet, enfim, para que essas pessoas utilizam a tua indicação para também eles criarem a conta, baixarem o aplicativo e terem lá no dispositivo deles. Aí fica essa corrente de todas essas pessoas recebendo essas publicidades enquanto mineram Pi Network. Não passa disso. Não passa disso.
Não tem outra funcionalidade. Então, se você está disposto a fazer isso, tudo bem. Agora, investir nessa cripto para o longo prazo, é muito arriscado. E eu vou mostrar para você. Primeiro, porque a sua proposta, ao meu ver, não é algo que cativa os olhos de investidores de grande porte. E segundo, você vem olhar aqui, ó, por exemplo, entra no site CoinGecko, né? CoinGecko, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, coingecko.com, e aqui você tem condição de fazer a pesquisa sobre os ativos cripto. Aí você vem aqui, vou usar aqui, por exemplo, a Pi Network, suprimento máximo 100 bilhões, ó, 1.000 milhões, bilhões, 100 bilhões de token. Enquanto tem em circulação? 10,5. Ou seja, apenas 10,5% desses tokens estão em circulação. E os outros 100 e os outros 90, tá onde? Ainda vai entrar no mercado, forçando assim a desvalorização da Pi Network. É exatamente aquilo que você vê aqui, olha. Dá uma olhada para isso, pessoal. Ela foi lançada, chegou aqui, né, com bastante propaganda, 2,76, e agora tem 66 centavos. E é uma queda constante. Por quê? Quanto mais tokens desse aqui, ó, forem liberados no mercado, mais ela se desvaloriza. Assim como o real. É, o real que nós temos aí no nosso país. Com quanto você não gasta, quantas coisas você não compraria com 100 reais há 20 anos atrás? E quantas coisas você compra com 100 reais hoje? A diferença é gritante. Por quê? Porque o governo continua imprimindo dinheiro para pagar suas contas. Gasta mais do que arrecada. E com isso se endivida imprimindo dinheiro para saldar as contas do governo. Ou seja, vai diluindo o poder de compra da moeda. E é exatamente isso aqui. É uma diluição grande demais. Então, você queira escolher primeiro tokens que tenham utilidade real no mundo hoje, bancos descentralizados, por exemplo, criptos que servem como moedas digitais válidas, Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink, por exemplo, BNB, Cardano, tem fundamento, ou seja, outras empresas constroem em cima desses protocolos cripto, gerando valor para ele. Então, você queira investir em cripto, na qual o seu suprimento máximo e o suprimento total, ou seja, o que está disponível, é esse aqui, tá? O que está disponível é esse aqui. O total, que é esse aqui, ó, suprimento máximo, é a quantidade de token que ainda vai ser distribuído no mercado. Tudo bem? E o circulante, que é esse aqui, ó, é o que está em circulação no momento. Ou seja, é muito grande a diferença entre um e outro. Muito grande. Então, nós temos, para você entender, circulação dos, o suprimento circulante é o que está no mercado, 6 bilhões. Suprimento total é o que já foi emitido desses 100 milhões aqui, ó, 100 bilhões de token, 10 bilhões e 500 milhões já foram emitidos, dos quais 6 bilhões e 800 já está em circulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que dos 100 bilhões, o time quem criou essa moeda já emitiu 10 bilhões e 500 e colocou 6 bilhões e 800 no mercado e detiveram
o que 3 bilhões e qualquer coisa, quase 4 bilhões para eles. Então, nesse momento aqui, o time tem 4 bilhões de token, colocou 6 bilhões no mercado. De 100 bilhões de um total. Então, ainda há aqui uma diluição do valor da P-Network astronômica no longo tempo. Porque, com o passar do tempo, eles vão emitindo mais tokens daqui dos 100, ou seja, passando de 10 para 20, para 30, e eles vão colocando, de acordo com a vontade deles, aumentando aqui no mercado, ou seja, vendendo para você, varejista que compra. Enquanto eles enriquecem, você empobrece. Por quê? Por causa da diluição clara nessa cripto aqui, que é o tokenomics dela. Isso aqui é análise de tokenomics, tá bom? Agora vamos aqui para o Trump, que é uma meme coin. Aqui eu também considero ela, por mais que tenha a sua própria blockchain, tarará e tererê, para mim isso é uma meme coin. Porque o seu tokenomic aqui é de meme coin, assim como o Trump. Olha aqui, nós temos 1.000, milhão, bilhão, 1 bilhão de token, dos quais já foram todos emitidos. Ou seja, o total é 1 bilhão, todos já foram emitidos e está apenas 200 milhões no mercado. E o time, a equipe do Trump Token, detém 800 milhões de token, que eles podem vender a qualquer momento. Então vocês conseguem agora ter mais claro como é que você começa a analisar uma cripto. Você vai, olha, qual é a funcionalidade desse token. No caso desse aqui, é uma meme coin, não tem funcionalidade nenhuma, nada, zero. É apenas hype. Aí você olha, tem 1 bilhão de token que pode ser emitido, já emitiram todos e apenas 200 milhões está em circulação. Ou seja, ainda vai haver 5 vezes o poder de desvalorização desse token. Quando todos esses 1 bilhão de token aqui vier parar em circulação. E é exatamente o que você vê aqui, olha. Tem um pump absurdo e morrendo aos poucos, por causa da desvalorização que é gigantesca. E semelhante modo, nós temos aqui também o token Melania, que é da mesma família lá do Trump, com o mesmo tipo de tokenomic, lixo. Olha aqui, 1 bilhão, dos quais praticamente 1 bilhão já foi emitido, 999, 998 milhões, então praticamente tudo já foi emitido. E tem o que? 150 milhões em circulação. Então, uma diluição absurda. Então, como você vai analisar? Primeiro, qual que é a funcionalidade desse token? Gera valor para empresas e pessoas esse token? Tem uso real no dia a dia das pessoas? Resolve algum problema ou facilita alguma coisa no mundo de hoje? Não. Então, a primeira red flag está aí. Bandeira vermelha. Segundo, qual que é o tokenomics desse token? Qual é o suprimento total? Quanto desse suprimento total já foi emitido e quanto desse suprimento emitido já está em circulação? Quanto mais próximo for esses números, melhor. Quanto mais distante for esses números, pior. Então, se por exemplo aqui fosse 1 bilhão de suprimento total, beleza, não é infinito, tem um limite, é um ponto positivo. Agora, quanto desse token já foi emitido? 1 bilhão? Ok, tudo bem. Contando que esse aqui, esse 1 bilhão que já foi emitido, já esteja praticamente todo em circulação, que não é o caso aqui. Então, bandeira vermelha. Tudo bem? Então, pessoal, isso reflete aqui no preço. Olha, morrendo
aos poucos indo em direção ao zero. Porque é exatamente isso que vai acontecer com esses tokens. Eventualmente irão a zero. Só sobrevivem aqueles que têm fundamentos, aqueles que têm qualidade, que resolvem problemas, que não têm os seus tokenomics dessa forma, que é como se fosse um tapa na cara do investidor. Tudo bem, pessoal? Então, era essas informações que eu gostaria de trazer para você. E eu estou usando esses 3 tokens aqui como exemplo: Melania, Trump e P-Network. 2 meme coins, Trump e Melania, e a P-Network, que se diz que é um token de utilidade social, mas que, ao meu ver, não é nada disso. Apenas vende propaganda nos seus aplicativos, no aplicativo deles, para que você possa ver e minerar P-Network, enquanto eles ganham tanto na venda desses tokens para você, quanto no ganho pela propaganda exibida lá no teu dispositivo móvel, não é mesmo? Então, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. É um vídeo aí de 40 minutos, mas que traz conteúdo de qualidade, informação para você que busca aprender como investir em cripto, o que fazer e o que não fazer e por onde começar. Essa é a intenção desse vídeo. Essa é a minha motivação em trazer esse vídeo para você, e eu espero mesmo que você tenha compreendido a mensagem. E eu agradeço pelo seu tempo, agradeço por você estar aqui nesse canal. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever e ficar ligado sempre em atualizações que vêm desse canal, porque elas têm sim uma qualidade acima da média, especialmente para você. Muito obrigado, fique com Deus, tchau e até a próxima.